Imagine o apóstolo Paulo descendo de um avião no século XXI. Nenhuma túnica, nenhuma barba longa que o diferencie dos homens comuns, mas o mesmo olhar ardente de quem viu o Cristo ressurreto na estrada de Damasco. Ele não teria tempo para selfies, nem paciência para entrevistas superficiais. Paulo caminharia pelas ruas das nossas cidades e veria outdoors, templos, arenas e igrejas iluminadas. Ele veria multidões com celulares na mão, pregadores no TikTok, cultos transmitidos ao vivo, e se perguntaria: é isso que o mundo fez do evangelho que me custou cicatrizes? Paulo não se impressionaria com a estética. Ele não diria que bonito ao ver um púlpito de vidro ou um palco cheio de luzes. Ele perguntaria: onde está o arrependimento? Porque Paulo nunca pregou para entreter, pregou para transformar. E transformação dói. Transformação exige renúncia. Hoje, vemos mensagens que massageiam o ego, que dizem você é incrível, mas raramente ouvimos o eco da frase que Paulo escreveu em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Paulo estivesse vivo hoje, ele começaria a escrever cartas. Cartas às igrejas das redes sociais, às igrejas dos shoppings, às igrejas que parecem empresas, às igrejas que competem por visualizações. Ele elogiaria onde há amor, fé e perseverança, mas também denunciaria o pecado não confrontado, o evangelho diluído, o culto ao carisma no lugar do culto ao Cristo. Ele diria aos líderes: preguem todo o conselho de Deus, não escondam as partes difíceis, não se envergonhem da cruz, porque Paulo sabia que a cruz é escândalo. Ela destrói o orgulho humano, ela exige quebrantamento. Hoje, muitos pregadores transformaram o evangelho em produto de consumo. Paulo chamaria isso de outro evangelho. E ele já disse em Gálatas: ainda que nós ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. Ele olharia para os crentes que correm atrás de palavras proféticas como se fossem bilhetes de loteria e diria: examinai tudo, retende o bem. Alertaria sobre os lobos em pele de cordeiro, sobre os falsos mestres, que usam versículos como iscas para ganhar dinheiro, e diria à igreja: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Talvez Paulo sentasse em uma praça e começasse a ensinar. Alguns o filmariam, fariam cortes para o YouTube, transformariam suas palavras em reels. Outros zombariam, chamando-o de fanático, de ultrapassado. Mas alguns seriam cortados no coração, e essa é a igreja que Paulo procura. Gente que não quer apenas ouvir algo bonito, mas que está disposta a mudar de vida. Se Paulo estivesse vivo hoje, ele falaria sobre santidade. Diria que não basta ter uma fé privada, que não basta cantar que ama a Deus e viver como se ele não existisse. Ele lembraria que fomos comprados por preço e que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele confrontaria o pecado normalizado, o namoro sem compromisso, a mentira camuflada, a corrupção tolerada. Paulo não teria medo de perder seguidores. Ele preferiria perder o público e guardar a pureza do Evangelho. Ele também nos lembraria do poder do Espírito Santo. Hoje, muitos crentes têm conhecimento bíblico, mas pouca experiência com o fogo do céu. Paulo escreveria outra vez: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ele diria que a igreja precisa parar de depender apenas de programas e começar a depender de oração. Ele chamaria a geração para dobrar os joelhos, para jejuar, para voltar ao secreto. E como Paulo reagiria às divisões? Ele diria: rogo-vos, irmãos, que não haja entre vós divisões. Ele chamaria a unidade. Ele lembraria que o corpo de Cristo não é feito de placas denominacionais, mas de homens e mulheres remidos pelo sangue. Ele denunciaria o partidarismo que destrói comunidades e diria: vocês foram batizados no nome de Paulo, no nome de Apolo ou no nome de Cristo? Talvez Paulo visitasse nossas conferências, assistisse aos painéis, às pregações, aos shows de louvor, e no final perguntaria: vocês choraram pelos perdidos? Ou apenas curtiram a presença uns dos outros?
Ele chamaria a igreja de volta à missão. Diria que evangelismo não é marketing, é sangue, suor e lágrimas. Ele lembraria que a fé sem obras é morta e que não fomos salvos apenas para assistir cultos, mas para ser testemunhas. Se Paulo estivesse vivo hoje, ele não se contentaria em criticar, ele discipularia, reuniria pequenos grupos, levantaria líderes, ensinaria pacientemente. Ele amaria a igreja. Mesmo quando ela não merecesse, ele derramaria a própria vida em favor dela, como fez com os filipenses, como fez com os coríntios. E a pergunta que ecoa é: estamos prontos para ouvir o que ele teria a dizer? Porque ouvir Paulo é desconfortável. Ele não passa a mão na cabeça do pecado. Ele chama pelo nome. Ele exige mudança. Ele escreve cartas que ainda queimam 2000 anos depois. Mas se ouvíssemos, talvez veríamos algo que a nossa geração quase esqueceu. Um avivamento verdadeiro. Não um que cabe em reels, mas um que sacode cidades. O mesmo Deus que derrubou prisões em Filipos ainda derruba cadeias hoje. O mesmo Cristo que encontrou Paulo na estrada ainda encontra homens e mulheres que se rendem. Se Paulo estivesse vivo hoje, ele não nos daria apenas um sermão, ele nos daria um exemplo. Ele mostraria que é possível viver para Cristo no meio de um mundo hostil. E talvez essa seja a maior mensagem. Nós não precisamos esperar Paulo para mudar. O mesmo Espírito que o guiou habita em nós. Podemos viver hoje como ele viveu. E talvez no final de sua visita ao século XXI, Paulo diria apenas: combate o bom combate, guarda a fé, completa a carreira. Porque no fim, é isso que importa. Não likes, não seguidores, mas fidelidade até o fim.